Fala galera da terceira série, aqui quem fala então é o professor Thiago de Gramática e hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 34, né? Vou falar sobre sintaxe de regência, né? Começamos com regência nominal, depois avançamos para a regência verbal. Então a gente, a princípio, né, a gente sabe que na relação de regência, né, tanto na nominal quanto na regência verbal, existe uma relação, então, entre um termo que é regente, né, e um termo que é regido. Muito bem. A ligação entre esses dois termos se dá pelo uso adequado de uma preposição. Então, as preposições elas têm um significado próprio, né, têm um significado específico. Na sua apostila você encontra uma tabela, né, com uma relação de várias preposições, né, e os seus significados, certo? Mas aqui na aula de hoje eu queria frisar, né, queria destacar com vocês a relação sintática, então, entre esses termos, o nome desses termos, para que você perceba como é estabelecida então essa relação entre o termo regente e o termo regido, para que você perceba que há uma diferença entre os regentes e entre os termos regidos. Então, como eu já falei, o termo regente, né, ele pode ser um verbo ou um nome, tá? Um substantivo ou um adjetivo. E o termo regido, ele pode ser, então, um objeto indireto, né? Porque o verbo que pede a preposição, ele pede um complemento verbal, então é um verbo transitivo indireto. O termo regido também pode ser complemento nominal e adjunto adnominal. Então é importante que você faça essa distinção, que você conheça, né, essas funções aqui sintáticas, né, dos termos regidos. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Veja bem, então, no primeiro exemplo aqui, ó. Confiava no colega, né? Quem confia, confia em alguém, né? Em quem que ele confiava? No colega. Muito bem. Então, aqui você tem um verbo, confiar. Então, você tem uma regência verbal, tá? Este verbo, ele pede uma preposição em, uma preposição específica, tá? Então, nesse caso aqui, o termo regente é um verbo e o termo regido é o objeto indireto do verbo transitivo indireto, certo? Tudo bem até aqui, né? Tranquilo. Agora veja bem. Tinha confiança no colega. Veja que agora nós temos aqui um substantivo, tá? Esse substantivo, então, ele também pede uma preposição, porque quem tem confiança em alguma coisa ou em alguém, tá? No que ele tem confiança? No colega. Também pede uma preposição específica aqui. Então, o termo regido aqui já não é mais um verbo. O termo regido aqui é um nome, tá? O termo regente, quer dizer, o termo regente é um nome, tá? E o termo regido, então, ele não vai mais ser objeto. Ele vai ser o quê? Um complemento nominal. Beleza? Feita essa distinção, então, vamos ver mais um caso. Ó. Duvidava de sua capacidade. Veja que aqui você tem o verbo duvidar, né? Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Do que ele duvida? Ele duvida de sua capacidade. Então, o termo regente é um verbo e o termo regido é objeto do verbo transitivo indireto, porque ele pede a preposição de, uma preposição específica, que tem um significado específico, tá? Cuidado então no uso dessas preposições. Consulte a sua tabela lá na sua apostila, beleza? Mais um exemplo aqui então agora. Não há dúvida de sua capacidade. Veja que aqui agora o termo regente é um substantivo, né? É um nome. E o termo regido, então, não pode ser o objeto, porque o objeto é complemento verbal. E aqui, então, nós temos um complemento de um nome, um complemento nominal, beleza? Galera, tem outros termos da oração que também pedem preposição, que às vezes você pode se confundir, tá? É o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto, em alguns casos, né, ele pode aparecer
interligado por uma preposição. Vamos ver então aqui o caso 5 e o caso 6. No caso 5, então, a explicação da criança convenceu a mãe. Veja bem que aqui este substantivo, a explicação, é um substantivo derivado, né, de um verbo, do verbo explicar. Né? Então, a explicação da criança. Então, a criança, ela explicou alguma coisa para a mãe e não convenceu, certo? Então, aqui, este elemento ligado por uma preposição, ele é um elemento ativo, né? Ele pratica uma ação. A explicação da criança. A criança explicou alguma coisa. Então, a criança praticou uma ação. Quando o elemento é ligado pela preposição pratica a ação, né, é ativo, você tem o adjunto adnominal. Quando o elemento ele é passivo, você tem o complemento nominal. Veja agora a diferença no exemplo 6. A explicação da falta não convenceu o professor. Veja que aqui, ó, a explicação da falta. Alguém explicou a falta para o professor. Então, a falta, ela foi explicada. Então, aqui você tem uma passividade do elemento que está ligado por uma preposição. Aqui você tem o elemento ativo. Aqui você tem o elemento passivo. Se você tem o elemento passivo, ele é complemento nominal. Seu termo, né? Melhor dizendo, o termo, ele é ativo, você tem adjunto adnominal. Beleza, galera? Então, eu espero que eu tenha contribuído aí com os estudos de vocês. Obrigado por assistir essa aula e eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu!